Muito bem, então bem-vindos para a sessão de hoje da nossa meditação global, esta parte 2, no dia 3. Posso ver aqui no Instagram que as pessoas estão se conectando. Bem-vindos, é bom ter vocês aqui. E também as pessoas no Facebook. Joel, Pierre, Amrita, muito bem, Carla e Arwa. É muito bom ter vocês. Nós temos passado por aqueles que se juntaram com nós desde o começo, nós temos nos conectado ao nosso ser, em diferentes aspectos do nosso ser, numa plataforma de calma, paz e felicidade e silêncio interior. E valores que nos reasseguram, e abordamos tudo isso desde o nível da fisiologia. O que acontece na mente influencia o corpo, e o que acontece no corpo também influencia a mente, porque a mente e o corpo são um contínuo. Eles, de fato, não estão completamente separados, são expressões diferentes da mesma coisa. E essa coisa é nossa consciência, nossa percepção, nossa realidade, que é ser puro. Mas nós estamos na nossa individualidade, somos diferentes e nos deparamos com circunstâncias diferentes. E na vida temos situações diferentes, tal qual a que estamos nos deparando com agora, de uma forma dramática. Este confinamento e coronavírus. E esperamos que em breve podemos relaxar e soluções venham ao nosso caminho. No entanto, na vida regular, quando não havia coronavírus, nós sempre nos deparamos com situações de preocupação, o que vai acontecer com a gente, temos ansiedade sobre o futuro, nossa segurança, nosso sucesso, nossa realização, nossa vida e o significado da vida. E tudo isto, estes questionamentos diferentes e situações diferentes que vêm e nos levam a mudanças de forma como a nossa mente funciona e também como o nosso corpo funciona. Quando nossa fisiologia é influenciada até certo ponto de que ela está refletindo o status da nossa mente, então sempre que estamos preocupados, acontecem coisas no nosso corpo. Acontecem como uma reação para nos preparar para cuidar de uma situação. E então se torna de uma forma apropriada, se torna em demasia, então a mente também fica recebendo essas mensagens que o corpo está emitindo. Então, se você está tenso, você está nervoso, no nível fisiológico, a mente percebe isso. Então, o que nós estamos fazendo, estamos abordando o corpo, a fisiologia, e estando em contato com o nosso ser em diferentes níveis. Nos primeiros 14 dias, nós falamos muito sobre respiração, colocar atenção em diferentes níveis, e isso vai cuidar do que acontece no órgão mais vital, o órgão que traz oxigênio, responsável pela respiração e a conexão entre a mente e formas diferentes de operar. E como nós operamos em situações de estresse, como funcionam os nossos músculos, que eles operam de certa forma que dizem à nossa mente, e nos dizem de certa forma que há uma tensão, cansaço, estresse, ansiedade. E isso influencia a mente, então é um círculo vicioso que nós estamos quebrando. Então, continuamos fazendo os exercícios de respiração, e estas sessões agora, nós estamos nos conectando com o coração, porque o coração é um órgão vital muito poderoso que, claro, que ele distribui a nutrição, oxigênio, a respiração. Sem ele, mesmo os pulmões funcionando, onde é que vai o oxigênio? Onde é que vai essa força vital? Então, o coração tem esse valor que funciona
durante toda a nossa vida para distribuir nutrição e plenitude, oxigênio, ou seja lá o que for, até mesmo hormônios, neurotransmissores, coisas que estão se movendo baseado no fluir do corpo, da dinâmica que está acontecendo no corpo. Tudo isso está realmente acontecendo desde o coração. Então, o coração está lá, claro, tendo o seu próprio sistema nervoso, mas está conectado com o cérebro, com a fisiologia toda e que controla tudo baseado nas situações que estamos passando. Então, o coração está se ajustando delicadamente, sempre, ajustando o fluxo do sangue, a distribuição do oxigênio em diferentes órgãos, mas ele tem também um aspecto muito mais profundo e sutil que não é somente no nível grosseiro, mas no nível da sua habilidade de detectar e sentir se há uma necessidade de alguma coisa. É por isso que quando as pessoas estão apaixonadas, elas sentem no coração. Quando estão com medo, talvez sintam no estômago, sentem aqui ou lá. Se tem ansiedade, eles sentem o peito apertado. Então, todos os órgãos do nosso corpo estão, de fato, intimamente conectados com tudo o que está acontecendo no nosso sistema nervoso, na nossa mente, psicologia, na nossa percepção, na nossa compreensão aonde estamos e o que estamos fazendo. Então, durante este período, é muito importante reassegurar estes órgãos todos e estar em contato com o coração para ter certeza que a atenção que nós temos vá a um nível que seja que suavize, que dá uma conexão a algo verdadeiro dentro de nós, algo que faz parte de nós. É claro, nós não somos só o dedo, as orelhas, os olhos, ou só o coração, ou só os ombros, ou só o sistema digestivo. Nós somos tudo isso junto, e muito mais que isso. Em última instância, nós somos ser puro, consciência pura, mas estas são expressões do que nos faz capaz de experimentar e viver a vida e experimentar coisas de formas diferentes. Então, tudo isso faz parte da gente. E estar conectado com isso quando estamos sob pressão, fisicamente ou mentalmente, isso é muito importante. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam o valor do que nós estamos fazendo, que é o diagnóstico de pulso, ou então sentir o pulso, porque o pulso é uma das formas que o coração se comunica, o seu status, a sua situação. Podemos verificar o coração com um estetoscópio, ver a palpitação e fazer um diagnóstico de aspectos diferentes, mas também podemos ver como o coração está verificando o pulso. E geralmente os médicos verificam o pulso na medicina moderna, detectando quantas batidas tem o coração. Mas o conhecimento antigo do Veda, que proporciona o Yoga, a Ayurveda e todos esses valores diferentes do conhecimento sobre a consciência, a fisiologia e a vida, tem níveis mais refinados de compreensão do pulso, que de fato podemos praticamente aprender o idioma do pulso, a linguagem do pulso. A linguagem do coração falada através do pulso pode ser detectado por estes 3 dedos. Já falamos que colocamos estes 3 dedos aqui na parte interior do lado do nosso braço, na base da palma da mão, na base do polegar. Colocamos estes 3 dedos e dissemos que todo dedo vai nos dizer sobre uma situação com um desses 3 constituintes básicos do nosso funcionamento subjacente da fisiologia. E estes aspectos são muito mais profundos que somente os órgãos, são os princípios que construem o funcionamento da fisiologia. Como dissemos, nós precisamos de estrutura para poder sermos estáveis e fortes. Esse é o valor kapha. E isso está falando para nós através do dedo 3, o dedo anelar.
precisamos de dinamismo e mudança para que há uma evolução, e isso é o valor da transformação, que lida com tudo que é metabolizado, metabolizando uma ideia, isso quer dizer que pensamos naquilo e para entendê-la, ou então estamos metabolizando comida ou ar, qualquer coisa, que nós pegamos alguma coisa e transformamos ela em alguma outra coisa. Esse é o segundo dedo, que chamamos de Pitta, lida com o valor de Pitta, o dedo médio, e o primeiro dedo representa o movimento. Temos que nos mover para ir de um ponto para outro. Então tem o valor da transformação, mas este valor de transformação requer que haja algum movimento, alguma mudança. Então esta mobilidade está no primeiro dedo, que chamamos de Vata, que é o princípio do movimento e ação e força em termos de mudança. Já força em termos de estabilidade e força em termos de estrutura está no terceiro dedo, o que nós chamamos de Kapha. Então, Kapha, Pitta e Vata, ou Vata, Pitta, Kapha, são os três valores que vamos detectar através dos dedos. Eu tenho sentido o meu pulso, às vezes eu sinto mais o primeiro dedo, às vezes eu sinto mais o segundo, mas se vocês soltam um pouco a pressão do primeiro dedo e apertam e pressionam mais com o segundo, aí vocês vão ver que também no segundo dedo temos um pulso que está se manifestando. E se você soltar o segundo dedo um pouquinho, na verdade, você pode até soltar eles completamente e colocar apenas o terceiro dedo. Ou então só o segundo e soltar os outros dois. Ou então o primeiro e soltar o segundo e o terceiro. Então vocês também podem fazer isso, soltando dedo por dedo para vocês não se confundirem. E depois vocês vão poder colocar os dedos onde nós falamos e pressionar os três juntos e ver que tipo de quadro vocês detectam, vocês sentem. Então, até agora, temos praticado apenas tocar. E tocamos o mais profundo que pudemos até que nós sentimos algum pulso. Não apertamos muito forte. Se por algum motivo vocês não sentem nenhum pulso, pressionem mais um pouco até vocês sentirem algo. E se acostumando com isso, vocês vão começar a sentir o pulso mais facilmente, porque o sentido do tato está sendo despertado, avivado, e vocês vão perceber mais facilmente. Nós sentimos o pulso com a ponta dos dedos, não do lado, as pontas dos dedos. Então, quando a mão vem no pulso, ela vem assim e não assim, não plana. Então, se você tem unhas compridas, claro, você pode inclinar um pouco o dedo. Vocês podem usar um pequeno ângulo, mas o ideal é da ponta dos dedos. Agora, nós dissemos que usamos a mão direita, mas também podemos usar a mão esquerda. Pode ser. Há uma tradição que, ou sendo homem ou mulher, você lê um lado específico, mas isso não é importante. Vocês podem usar os dois lados, os dois pulsos. Vocês podem tentar os dois pulsos, talvez percebam mais em um do que o outro. Então, nós vamos continuar praticando isso, mas o que queremos adicionar hoje é uma qualidade que vamos começar a perceber. Não somente aonde e em qual lugar tem um pulso, e se o pulso é forte ou fraco, o que nós queremos ver agora são qualidades diferentes de Vata, Pitta, Kapha e como elas se manifestam. Elas se podem manifestar em qualquer dedo. Vocês podem ter uma qualidade Vata no segundo dedo, ou no terceiro, ou no primeiro. Estas qualidades que vamos discutir hoje. E elas podem ser vistas em qualquer dedo. Então, o que vocês têm que fazer agora é vamos apenas sentir o pulso, sem se preocupar com qualidades. Vamos sentir o pulso.
Tomamos alguns segundos e sentimos o pulso. E sentimos com o primeiro dedo, nossa atenção vai para o primeiro dedo, soltamos um pouco a pressão e depois sentimos o segundo dedo e nossa atenção vai para o segundo dedo. Soltamos um pouco essa pressão e agora pressionamos com o terceiro dedo e nossa atenção vai a ele. Algumas pessoas talvez sintam que tem que pressionar um pouco mais no terceiro dedo, então tudo bem, não tem problema, até vocês conseguirem sentir a artéria radial. Pressionando a artéria é que dá para sentir o pulso. Como o primeiro dedo está bem próximo ao osso, é mais fácil sentir o pulso, até o segundo dedo também, mas o terceiro está lá também. Todo mundo está sentindo? Muito bem. Então, estes são os locais diferentes onde nós sentimos o pulso. Agora, as qualidades do pulso. Isto é algo que temos que falar sobre isso, porque assim podemos começar a conversar o idioma do coração, que nos está dizendo alguma coisa através do pulso. Todo mundo tem uma linguagem, temos que entender essa linguagem. Para entender, temos que aprendê-la. Então, vamos ter que fazer um pequeno esforço para aprender uma nova linguagem, a linguagem do tato, a linguagem do coração que está nos falando através do pulso. E além do fato de que, novamente, tem 3 locais no pulso, nós temos a qualidade do pulso. Temos o local e a qualidade. Vamos começar com Vata. Vata é o primeiro dedo, mas nós estamos falando que não importa. Estas qualidades podem acontecer em qualquer dedo. Então, nós não estamos discutindo agora os dedos, estamos discutindo o tipo de pulso que temos. O pulso, ele pode ser aguçado, rápido, suave, pode ter diferentes qualidades. E não se preocupem com isso, como é que eu vou sentir estas qualidades? Vocês vão ser capazes de sentir. À medida que passamos esses encontros, vocês vão cada vez mais entender essa prática. Para entender isto, nós temos que saber as qualidades de Vata, Pitta, Kapha. E para poder entender elas e lembrar delas sem ter que memorizar, vamos associá-las aos elementos. Elas têm elementos que são associados. Existem 5 elementos no Ayurveda, que são os fundamentais. Estes 5 elementos também existem no Yoga, no Sankhya, estão em toda a literatura védica. Eles fazem parte do Prakriti, que é a natureza das coisas. Estes elementos são o vazio do espaço ou o espaço. Nós já falamos sobre eles antes. São as substâncias gasosas, o ar. Depois temos o fogo, o metabolismo, o elemento do fogo. Depois o elemento da água, que é o elemento da fluidez. E depois o elemento da terra, que é o elemento da estrutura e de peso. Vata, o primeiro aspecto do Ayurveda, é associado ao espaço e o ar, elemento de espaço e elemento de ar. Kapha, no outro extremo, que é o aspecto mais pesado, é associado à terra e água. E no meio temos Pitta, que se associa ao fogo. Pitta é o metabolismo e ele está associado ao fogo. Se vocês não querem aprender estes nomes sânscritos, não importa. Apenas pensem que existe elemento de movimento e mobilidade
E isso é espaço e ar, porque sem o espaço você não pode se mexer. Se tudo é sólido, você não pode se mexer. Então, para poder haver movimento, tem que haver um espaço. Então, se você pensa movimento, aí você pensa espaço, que é onde você pode se mover. Você vive numa casa, a parede vai definir a casa, mas você de fato está vivendo no espaço. A casa verdadeira é o espaço, é o vazio, não a solidez da casa. A solidez apenas define a casa onde você vive, o espaço que você se move e faz coisas e coisa e tal. Então, este movimento para a evolução é muito importante. E nós podemos lembrar que é espaço e ar. Então, tem qualidades. O espaço e ar geralmente criam secura, são leves, não são pesados. Eles geralmente são mais frios, então frio, leve, seco. E devido a que é seco, também pode ser meio áspero, é sutil, não é pesado. Então, a sutileza, a leveza, o frescor do ar, a rapidez de um movimento, quanto mais espaço tem, mais rápido você pode se mover. Quanto mais sólido, mais é lento e é grudento. Então, essa qualidade de vata tem essas qualidades de leveza e secura e frescor e mobilidade e sutileza, muito sutil. Então, estas são as qualidades deste valor de movimento que nós chamamos de vata. No pulso, ele vai ser detectado de uma forma especial. Este movimento do pulso é geralmente descrito pela tradição védica, do yoga e do ayurveda, e aqueles que já conhecem da tradição, isso é descrito como um movimento de uma cobra. Então, é como uma cobra se movendo rápido. Ela se move assim, ela é irregular, geralmente, se move em todas as direções, ela se escorrega de uma forma rápida e ela tem essa qualidade de mobilidade. Então, podemos pensar como ela vai se mexendo. Esse é o movimento de vata. Se você sentir no teu pulso estas qualidades, e você começa a sentir como, meu pulso, ele se sente meio frio ou morno, ele parece que está se escorregando ou vibrando. Você pode dizer, então, que isso é um pulso vata. Então, não se preocupem muito com isso. Apenas lembrem estes aspectos e vamos começar a experimentá-los com o passar do tempo. O segundo aspecto que nós vamos considerar é Pitta. Pitta é o valor do metabolismo, do fogo, o elemento fogo. É fogo e água também, ao mesmo tempo. Um pouco de água, porque ele é suave, ele é sedoso. Ele é meio oleoso, por assim dizer, mas é muito aguçado, porque o fogo é aguçado. Então, o elemento de Pitta, o segundo elemento, é quente. Porque, é claro, porque é fogo, mas também é leve, não é muito pesado. Mas ele é aguçado, ele se expressa, tem essa qualidade meio oleosa porque tem um elemento de água dentro dele. Então, essa qualidade de Pitta. Como é que você ia sentir? Como é que a gente sente o Pitta no pulso? Se você quer comparar isso, como temos um pulso de uma cobra, com Pitta parece um sapo, o pulo de um sapo, ele fica pulando. Ele pula, de repente, é aguçado, ele é quente. Claro, você não vai sentir, de repente, calor no teu pulso, no teu dedo, mas você vai sentir bem marcante. Esse é o pulso de Pitta. E o último é o Kapha, que é o elemento de estabilidade, de força, de estrutura.
que tem água e terra. Tem esses dois elementos, água e terra, os mais pesados, que têm mais estrutura. Então, isso, claro, vai ser uma coisa mais pesada. Vai ser também oleosa, porque ele tem esse estilo. Ele é meio grudento, meio pesado, estável, mas também é suave, é suave. Então é algo suave, estável, mas pode ser meio grudento e pesado. E esse é o valor de Kapha. Quando o Kapha está equilibrado no pulso, se queremos comparar algum desses animais, então vai ser como o movimento de um cisne. Vocês sabem que o cisne se move na água de uma forma muito digna e calma. Parece que nem se mexe, ele está meio que se escorregando devagarinho, mas de uma forma muito graciosa e digna. Então, suave, oleoso, mais pesado, um movimento mais assim. Esse é o movimento de um cisne ou então da qualidade de Kapha. Então, o que nós queremos fazer agora é tomar um minuto, coloque seus dedos no pulso e fechem os olhos e pressionem o pulso. E a atenção agora não importa aonde que ela vai, em qualquer dedo, vejam se vocês podem sentir. Isto parece mais uma cobra, ou parece mais um sapo que está pulando, ou um cisne. Se vocês não querem comparar aos animais, então pensem, parece mais seco, frio, leve, que será mais uma qualidade mais vata. Se ele for aguçado, repentino e quente, isso seria uma qualidade pita. E se ele é pesado e lento, meio grudento quase, então aí isso será a qualidade Kapha. Então vamos ver se vocês conseguem sentir alguma dessas qualidades. E depois de mais ou menos meio minuto, vocês me avisam. Então, sentem confortavelmente, fechem os olhos, coloquem os dedos no pulso e a mão tem que estar confortável. Pode estar no colo ou levantada assim, mas que vocês estejam confortáveis, os ombros relaxados, as mãos também estão relaxadas. E o toque, apenas os dedos pressionando no pulso. Sem tensão, mas com um pouco de pressão nos dedos, no pulso. E estejam presentes com o pulso. Apenas primeiro detectem o pulso, sintam o pulso. E percebam a atenção onde está. Ah, sim, ela está no primeiro dedo, ou no segundo, ou no terceiro. E escolham o dedo onde vocês percebem mais o pulso. Então, se vocês percebem mais o pulso no primeiro dedo, então ponham atenção no primeiro dedo. Se for no segundo, então ponham atenção no segundo. Se for no terceiro, fiquem com atenção no terceiro. Não fiquem trocando de dedo. E uma vez que vocês perceberem qual dedo está mais notável, então comecem a perceber: meu pulso está se mexendo como um cisne, está pulando como um sapo ou como uma cobra. E vocês podem se perguntar outras perguntas. É redondo? É aguçado? É suave? Parece que está batendo fortemente contra meu dedo? Ou é mais suave? Parece pesado? Ou meio grudento? Ou leve? Ele se sente meio frio? Ou meio quente? Meio morno? É claro que estes valores não são tão fáceis de definir. É uma coisa muito subjetiva. Como é que você pode dizer que é frio? É como você sente.
Estamos entrando agora misturando os nossos sentidos um pouco. O que nós falamos sobre sentir temperatura, do que sentir pressão, a mente pode detectar essas qualidades. Então, eu vou parar de falar por um pouquinho agora, para não distrair vocês muito do nível do sentimento, mas eu apenas queria que vocês entendessem o que estamos fazendo. Então vamos fechar os olhos e esperar por um minuto, e durante esse minuto vocês vão estar sentindo que qualidade vocês percebem no pulso, em qual dedo que vocês escolheram. Então, continue se perguntando, é quente, é frio, é morno, é redondo, é sedoso, está pulando, este tipo de qualidades. E não se preocupem sobre esse aspecto subjetivo. Talvez eu estou me convencendo que é assim ou não. Não se analisem muito. Não sejam muito críticos ou analíticos. Apenas uma impressão, uma impressão. A mente é capaz, o intelecto é capaz de detectar coisas que no nível superficial nós talvez analisamos e sejamos críticos sobre isso, mas de certa forma existe uma análise mais profunda que ocorre no nosso sistema nervoso, na nossa consciência, que nos dá mensagens. Por uma razão, eu estou chamando isso de mais aguçado. Não tentem analisar. Se você chamou que é aguçado, sim. Se você chamou de redondo, tudo bem. Às vezes é assim, às vezes muda. Seja lá o que vem à sua mente, como você sentir. Vamos fazer isso por outro meio minuto. Muito bem, vamos abrir os olhos. Isso é muito bom. Então, vamos fazer isto em casa. Continuem praticando a leitura do pulso. E prestem atenção. O que nós estamos fazendo é prestando atenção. É como uma meditação. O que vocês estão ouvindo, prestando atenção, é o coração. Embora vocês estão tocando o pulso, mas a mente está vendo como é o pulso. E o pulso é criado através do batimento cardíaco. O coração se enche de sangue, depois empurra o sangue para fora e relaxa. Por isso que você tem essas ondas. E estas ondas são sensíveis ao seu estado da mente e à fisiologia. E agora nós estamos ouvindo isso, a esse aspecto do nosso ser, num nível mais refinado. E isso tem um efeito, um aspecto muito suavizante, calmante. O que estamos ouvindo são as qualidades. Estamos abrindo a nossa consciência a estas qualidades, a qualidade de suavidade, de aguçado, de redondo. Então, estamos despertando o nosso sistema nervoso e nossa fisiologia nestas qualidades refinadas da nossa percepção sensorial, que são as qualidades refinadas da nossa consciência. Muito bem, façam isso muitas vezes durante o dia e vejam das mudanças, observem as mudanças.
Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Lembrem de convidar seus amigos para que se juntem a nós e podem começar desde o começo do primeiro dia da primeira parte dessas sessões e seguir em sequência. É melhor, mas também podem continuar se conectar com nós outros nessas sessões ao vivo. Se vocês têm alguns amigos que não seguiram, ou se alguns de vocês não seguiram as partes anteriores, seria bom vocês reverem isso, porque para poder ter uma maior compreensão do que nós estamos fazendo, para entender o significado de tudo que estamos fazendo, e assim o intelecto se satisfaz, a mente se satisfaz, e os sentidos também. Então agora vamos fechar os olhos, esperar por alguns segundos e começar a nossa meditação juntos, a meditação transcendental para aqueles que praticam ela. E para os demais, vocês, por favor, podem fazer 5 minutos de pranayama, como aprendemos na primeira parte desses encontros, e depois disso vocês também podem sentir o pulso. Então vocês podem até começar lendo o pulso um pouquinho, depois fazer o pranayama e depois levem tempo para terminar o pranayama e sintam o pulso novamente. O mesmo se aplica àqueles que praticam a meditação transcendental. Vocês podem sentir o pulso, depois fechar os olhos, faça a sua meditação, saiam suavemente da meditação e sintam o pulso novamente e percebam se houve alguma mudança. Muito bem ter vocês todos aqui hoje e temos o nosso próximo encontro amanhã, ao meio-dia, horário de Nova York e Miami, 5 horas da tarde, na Inglaterra, e 6 horas, horário da Europa, e qualquer pessoa que nos estejam conectando da América do Norte, América do Sul, América Latina, o Oriente Médio. Se vocês estão se juntando a nós da Índia ou do Nepal, vocês também são todos bem-vindos. É bom ter todos vocês. Então vamos fechar os olhos e meditar.